Caetano, estou aqui junto com o Pedro, representando o time de back-office monitoração da Globo. A gente gostaria também de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar presente nas ABIX Conference Latam. É uma oportunidade da gente compartilhar um pouco das nossas experiências dentro da Globo com os ABIX. Na Globo, a gente tem um hack de cultura voltado à inclusão, sobre a autodescrição. Então, eu vou rapidamente passar, depois o Pedro faz a dele. Eu sou um homem branco, cabelo preto, curto, estou vestindo uma polo azul marinho e uma calça bege. Eu sou o Pedro, também homem branco, cabelos curtos, estou usando uma camisa azul escura e estou usando uma calça jeans. Bem, então a gente trouxe o assunto sobre gestão de recursos na cloud com os ABIX na Globo. A gente gostaria, antes mesmo de começar o conteúdo... paradinha tá aí. Antes de começar o conteúdo, contextualizar um pouco a galera sobre o ambiente ABIX na Globo. Hoje, a gente conta com aproximadamente 23 localidades. Nessas localidades, a gente tem distribuído cerca de 100 e pouquinho proxies, é um pouco mais disso. São proxies que são responsáveis aí pela coleta de monitoramento. E aproveitando isso, a gente gostaria também de trazer um pouco da nossa apresentação do ano passado. A gente abordou o início da migração para GCP. Então, a gente saiu do on-premise e partiu para GCP, sendo o nosso provedor principal, mas não o único. Nesse processo, a gente iniciou, os ABIX estava com cerca de 15 mil NVPS, é um número expressamente elevado, e ao desenrolar aí da migração para GCP e para demais clouds, a gente notou que esse número ele veio diminuindo. Atualmente, a gente está com 11 mil, cerca de 11 mil NVPS. Ainda continua sendo um nível muito alto, mas essa diferença aí de aproximadamente 30%, ela se deu justamente pela migração dos nossos workloads para a cloud. Muitas aplicações elas sofreram uma certa sanitização, né, que era normal. Outras aplicações elas viraram plataforma as a service, então isso acabou refletindo que o nosso NVPS ele diminuiu um pouco. A gente trouxe um pouco desse assunto mais para contextualizar a galera, talvez aí da complexidade do ambiente Globo. A solução que a gente trouxe primeiro aí é a Status Cloud. Com esse movimento, então, que a gente iniciou no passado, de mover os nossos on-premises para a cloud, a gente percebeu a real importância, além de monitorar, de metrificar a saúde dos recursos da cloud, a gente entendeu que é de suma importância também trazer isso de uma forma visível. Então, a gente tem diferentes painéis que os times eles acompanham essas métricas, e quando vem acontecer algum problema em uma determinada aplicação, fica fácil de fazer esse correlacionamento de eventos. Então, alguns dos assuntos que foram citados aí durante ontem e hoje é a questão de causa e sintoma. Então, a gente pode se dizer que um serviço, estando indisponível na cloud, ele afeta diretamente o nosso produto. Então, por isso, a grande importância em acompanhar esse tipo de métrica. O nosso primeiro caso de uso foi consumindo a API da OCI. Aí muitos podem se perguntar, né? Talvez seria até uma pergunta isso. A gente enfatizou tanto esse Move to Cloud com o provedor GCP e nosso primeiro caso de uso foi com a OCI. Justamente pelo ambiente da OCI, ele está recebendo pouca porcentagem das nossas aplicações. Basicamente, são serviços de banco de dados Oracle. Então, ele torna-se um ambiente muito mais controlado e ao mesmo tempo, um ideal para a gente fazer a homologação de um tipo de solução como essa. E, certamente, o maior desafio dessa demanda foi a gente mapear os serviços de cada região. No próximo slide tem um painel, talvez fique mais claro. Segura um pouco. Dá para voltar? Voltar. Aí. Então, a gente entendeu que a relação desse serviço do provedor de determinada região, a gente precisava relacionar ele com as nossas aplicações. Então, por exemplo, se a gente tem lá na OCI serviços de Oracle rodando, certamente, se a gente vier a ter algum tipo de problema com esse ambiente, dependendo de um serviço que for afetado, vai ocasionar uma instabilidade na nossa aplicação. E
claramente, o nosso próximo passo é expandir esse conceito para as demais clouds. Agora sim. Esse painel é um painel dentre vários que o pessoal de operação, é um telão que eles acompanham. A gente aqui trouxe a performance da Cloud OCI como um todo. Do lado a gente tem o painel de alertas, né? Então, caso esse monitoramento identifique algum tipo de alerta, é ali que vai printar o alerta para a operação acompanhar. A gente dividiu em 3 regiões nesse caso, é só um recorte do nosso painel, isso daí, senão ia ficar massiva de dados. A gente trouxe São Paulo, Vinhedo e Ashburn. Então, não sei, acho que não deve estar tão claro. Mas a gente tem diferentes quantidades de componentes por regiões, justamente porque cada região ela te provê serviços diferentes. E a gente trouxe o monitoramento desses componentes de forma individualizada também. Aqui um exemplo muito claro, seguindo também com o banco de dados Oracle, que a gente costuma usar, é justamente um problema num serviço como esse que afete uma aplicação nossa que esteja rodando em cima do Oracle. Então, esse é um painel que a galera lá, o pessoal ama, porque é fácil de correlacionar, de identificar e de ajudar, talvez, numa possível solução aí, talvez o time responsável pela aplicação, a hora que for fazer o debug, eles já batendo o olho aqui conseguem um melhor direcionamento. Antes de passar para o próximo assunto, vocês podem estar se perguntando por que a gente está usando um telão do Grafana. A gente comentou na apresentação passada, na Zabbix Latam 2022, que o core da nossa ferramenta de programação é o Zabbix, para o agregamento de métricas e de alarmes, e a gente utiliza muito Grafana como solução de exibição, mas por uma questão de regra de negócio. Hoje nós temos mais de 400 data sources no Grafana, então ainda é interessante a gente ter essa ferramenta para poder agregar tudo. A gente também utiliza os Zabbix como opção de exibição, principalmente utilizando a funcionalidade dele de mapas. A gente tem um exemplo disso mais na frente, só que antes disso eu queria levar um novo caso de uso, saindo um pouco do universo do OCI e indo para a GCP, que é sobre cotas e limites. Uma das propagandas que você tem quando você está se movendo para a cloud é que os recursos da cloud são infinitos. E quando você tem bolso para poder pagar, você consegue fazer o provisionamento dessa infraestrutura. Só que, à medida que o tempo vai passando e o seu ambiente vai crescendo, você vai vendo que não é exatamente assim infinito. A gente teve um caso de uso que levou ao desenvolvimento dessa solução, que foi com o time de banco de dados. Durante justamente a migração para a cloud, a gente tinha uma ferramenta que era utilizada pelo time de banco de dados, que basicamente fazia o clone de um banco de dados que estava on-premise e jogava ele para a GCP. E nisso que ele jogava para a GCP, eram copiados todas as regras de firewall e as forward rules para as regras na GCP. O tempo foi passando, essa aplicação foi sendo utilizada e um dia ela parou de funcionar. Fomos fazer o debug e o que a gente descobriu, ela bateu uma cota de firewall. É muito importante a gente ter o controle sobre quantos recursos estão sendo utilizados na GCP, porque você pode cair numa situação dessa. Você tem uma aplicação que está funcionando há meses, não tem nenhum log de erro, e você tem um erro silencioso como esse, que é um erro de cota. Mas o que é exatamente uma cota? A GCP, especificamente, divide a cota em 2 categorias, cotas e limites. Qual a diferença dessas duas? Eu gosto de dizer que quando você está prestes a estourar uma cota, é porque o seu ambiente cresceu demais. Quando você está prestes a estourar um limite, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Cotas, no geral, elas podem ser ampliadas mediante uma solicitação com o provedor. Limite não. O limite ele é definido por design e foi feito assim para poder fazer com que o seu projeto na GCP obedeça às melhores práticas de provisionamento e também questões de segurança. Um exemplo clássico de limite, se eu tenho uma service account e eu estou criando chaves para você acessar essa service account. Quantas chaves você pode criar? 10. Eu criei 10 chaves, quero criar uma 11ª. Liguei para o meu provedor, ele vai dizer não. Quanto mais chaves você tiver para uma service account, isso pode gerar um problema de segurança. Então, por isso que esses limites na GCP são chamados de hard limits. Você não pode ampliar eles. Aqui nós temos uma solução que é a recomendada pela Google. No caso de cota, existe uma API para você buscar as informações de cota.
Resumindo como que funciona essa solução, você tem uma Cloud Function que tem permissões a nível de organização. Essa Cloud Function coleta informações de cota de todos os projetos debaixo daquela organização, manda para um BigQuery que vai fazer o processamento desses dados, e então vai ser exibido pelo Data Studio e vai ter a parte de alarmes vindo pelo Cloud Monitoring. A gente, por questões de compliance, por questões de filosofia de design, por questões também de custo, a gente fez uma simplificação geral dessa estrutura, ficando mais ou menos assim. A gente ainda tem um começo bem semelhante, é um Cloud Function puxando informação de API, só que ao invés de você ter uma Cloud Function só a nível de organização, a gente faz esse deploy por projeto. Por causa de quê? A gente tem a filosofia de monitoring as a service. Nem todo projeto faz sentido você monitorar a cota, porque nem todo projeto usa uma quantidade massiva de recursos. Então, quando você tem um projeto como esse de banco de dados, que tem uma quantidade significativa de recursos, é mais interessante você utilizar essa função. E o Zabbix está basicamente substituindo o BigQuery e a parte de envio de notificações. A gente recebe um payload JSON que é tratado dentro da Cloud Function. O Zabbix tem a regra de descoberta e vai gerar os itens prototypes, que são as informações de cota daquele projeto. Vai ter a parte de exibição do Grafana e vai ter a parte de envio de notificação, abertura de incidente via service sinal, notificação via Slack, e-mail e outras formas de mídia. E desse lado daqui, temos basicamente a mesma infraestrutura, só que para limite. Qual a diferença de cota para limite nisso daqui? Limite, você não tem uma API para poder puxar esses dados. Como que eu puxo esses dados se não tem uma API? Isso daí foi bem difícil, precisou de uma solução bem criativa, porque limite geralmente é um valor hard-coded e que você acha na documentação. O que a gente fez então? Existe um recurso na Google chamado Asset Inventory. Ele guarda basicamente tudo que você tem do seu projeto e organiza isso numa tabela. Nós exportamos essa tabela para o Cloud Storage e a nossa Cloud Function busca alguns padrões dentro dessa tabela e correlaciona isso a algum limite. E com isso, a gente pega o valor que é hard-coded e faz a comparação para poder ver o quão próximo que nós estamos. Depois disso, segue o mesmo fluxo. Passamos um JSON para os Zabbix, que faz o tratamento desses dados, exibe e manda os canais de notificação. Aqui, nós temos um exemplo desse dashboard. Está um pouco granulado para poder ver aqui, só que justamente a parte de regra de firewall e de forward rule é justamente o que está mais, que tem um maior consumo. Só que agora a gente tem um insumo para poder pegar esses dados e antes que a aplicação tenha algum problema em produção, a gente consegue solicitar o aumento dessa cota. Boa. Acho que é super importante, então, a gente tenta evidenciar ao máximo o quanto que o Zabbix ele vem ajudando a gente num negócio como um todo, apoiando a gente em tomada de decisões. Essa é uma outra solução muito interessante também. A gente, digamos, aí, usando o termo de que aproveitou a vontade de comer com a fome, a gente tendo essa arquitetura do monitoramento muito bem distribuída geograficamente, a gente usou disso para monitorar um determinado serviço, tendo diversas origens. Então, a gente consegue metrificar a partir de qual origem aquele serviço pode estar sofrendo uma certa degradação ou uma indisponibilidade. Pode passar? Aí a gente tem o caso de uso do Backstage. O Backstage nada mais é do que o nosso serviço de login. É uma camada de abstração. Então, por exemplo, hoje você tem um login via LDAP e Single Sign-On. Então, o Backstage, ele é um produto desenvolvido lá pela Globo, ele é uma camada de abstração, justamente, de login. Então, acho que nem preciso dizer tanto a importância de um serviço como esse, um serviço de login. E, novamente, a gente tem um recorte de um dos outros painéis. O do meio está nomeado como Backstage, mas pode se entender como GCP. Dentro da Globo, esse conceito do Backstage ele é um conceito bem sólido, então o pessoal entende aí de que Backstage significa GCP, justamente pelo serviço master estar rodando na GCP. Eu falei que a gente tinha aí 23 localidades, a gente exemplificou só com 2, justamente para não ficar também novamente uma massiva de dados aqui, mas a gente pode acompanhar
que a performance de um serviço ela pode variar partindo de demais localidades. Aqui não sei se está muito bom para ver, mas é partindo de RJ e SP. Então, a gente monitora esse mesmo serviço do backstage de localidades diferentes e sendo GCP, Azure e OCI. Isso ajuda muito na hora que o pessoal precisa fazer algum tipo de virada de serviço. Então, como a gente tem uma grande quantidade de pessoas utilizando esse serviço, a gente tem que ter um downtime muito pequeno em relação a isso, até mesmo porque se a gente vier a ter problemas, o rapaz lá, o carinha que vai debugar, ele precisa, certamente, a primeira coisa a fazer é logar no ambiente. Então, ele é um serviço de extrema importância para a gente. Para fechar aqui a apresentação, a gente está saindo um pouquinho do universo da cloud e vindo no universo de telecom. Quando você contrata um plano de internet para sua casa, você assina um contrato com a operadora e nesse contrato está exposto um SLA. Os SLAs para planos para nós, pessoas físicas, geralmente é regulado pela Anatel. Só que o valor de SLA é muito baixo para ser uma solução corporativa. Por conta disso, as empresas oferecem pacotes corporativos com SLA, que aí sim chega na casa dos 99%, para poder garantir uma maior disponibilidade de serviço. Tendo um SLA assim de 99%, já faz sentido você ter uma monitoração para poder identificar o cumprimento desse contrato. É muito difícil você metrificar isso por via de reclamação. O operador que está lá na ponta falou que a internet caiu. Só que com os ABICs, a gente consegue juntar esses dados e ter um insumo para poder confrontar as operadoras sobre a diferença entre o SLA contratado e o SLA que veio do mês. Aqui nós temos novamente um mapa dos ABICs. Essa daqui é a rede MPLS da Globo. Como vocês sabem, a Globo atua no Brasil inteiro. Ela tem, então, rede em todas as localidades do Brasil. E, para a gente garantir o máximo de SLA possível, a gente trabalha com a questão de redes redundantes. O que é exatamente redundância? Por exemplo, todo mundo que veio aqui e que está no hotel, provavelmente tem este cartãozinho daqui. Esse cartãozinho magnético serve para duas coisas: você acessar o seu quarto e usar o elevador. No primeiro dia que eu vim aqui, esse cartãozinho parou de funcionar. Eu tive que ir na portaria e requisitei para esse cartãozinho ser remagnetizado. O pessoal remagnetizou meu cartão e me deu um segundo cartão. Agora eu tenho um cartãozinho redundante. Isso daqui que é a redundância. Só que uma coisa curiosa que aconteceu comigo e que a gente também observou nesse relatório foi que hoje, na hora do almoço, voltando para o meu quarto antes da apresentação, os meus dois cartões pararam de funcionar e eu tive que remagnetizar os dois de novo. Aí, chegamos nesse próximo ponto daqui. A gente começou a perceber um detalhe nos relatórios de mês a mês. Em algumas localidades, sei lá, Rio, São Paulo, Minas, a gente percebeu que o link principal e o link redundante estavam caindo nos mesmos dias e nos mesmos horários. E com esse relatório de SLA, a gente passou a conseguir ter um insumo não só para poder identificar que o contrato estava sendo cumprido, porque muitas vezes a internet caía e o link redundante não funcionava, só que ainda estava dentro do SLA, só que também para poder ter um insumo, para poder descobrir qual é a melhor combinação de operadoras para poder dar o maior número de SLA efetivo no final do mês. E então é mais uma forma que a gente está utilizando os ABICs para tomada de decisão, não só para poder confrontar os contratos já existentes, mas para poder decidir qual é a melhor empresa a ser contratada. E o que eu tinha para poder falar era isso daí, gente. Agradeço novamente pela presença daqui, a nossa segunda conference, só que a primeira na condição de palestrante. Muito obrigado. A gente tem tempo para algumas perguntas. A primeira é: como é realizado o controle do crescimento dos dados das ABICs? Ele até fez uma sugestão aqui da informação. Imagino que existem diversos projetos com microserviços hospedados em Kubernetes, Nomad, etc. Como fazem para monitorar os serviços de forma dinâmica e automática? Quer que eu repita ou tudo bem? Não? Tranquilo. Vamos lá.
Então, a nossa infraestrutura dos Zabbix, quando a gente mudou para a GCP, ela também sofreu um upgrade. A gente agora está utilizando a estrutura em Kubernetes, a gente está utilizando o Argo para poder cuidar dessa infraestrutura. E, basicamente, o jeito que a gente faz para poder tratar a quantidade massiva que a gente tem de Zabbix, a gente tem algumas coisas. A primeira delas é a divisão da base de dados. A gente tem uma base de escrita e uma base de leitura. Isso daí serve para poder evitar que o constante assédio que a gente tem na nossa plataforma afete o desempenho dos Zabbix. Então, a gente tem, se não me engano, 5 bancos de leitura e um banco de escrita. E o Grafana também ajuda bastante nisso, por causa que a gente move um pouco desse fluxo de leitura para dentro do Grafana, e além de outras soluções que são, por exemplo, a nossa solução do próprio Argo, que faz o auto-scale da parte de hardware da nossa infraestrutura. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa. Acho que é bem esses pontos mesmo. A gente também oferece, o Pedro comentou, que a gente tem a filosofia aí de entregar a monitoração como serviço. Então, a gente tem a abstração da API dos Zabbix, a gente chama de GBix, e é através dessa API que a galera faz requisição para, acho que, uma boa porcentagem de ações dentro dos Zabbix. Então, vai desde criar uma monitoração TCP, criar uma monitoração de Oracle, criar regra de manutenção. Então, muitas das ações que a gente, como administrador dos Zabbix, faz através do front, a gente tem esse controle através da GBix, que é uma abstração da API default dos Zabbix. Outros 2 pontos que eu lembrei agora é que a gente tem algumas rotinas de sanitização. Uma delas a gente identifica quando um host está desabilitado faz muito tempo e joga ele numa rotina de deleção. Se não me engano, um host desabilitado por mais de 7 dias entra na rotina de deleção, depois fica mais 14 dias nessa rotina até ser eliminado. Isso daí impede que a gente fique processando dados que são inúteis dentro dos Zabbix. E também a gente tem alguns projetos futuros para poder monitorar da própria plataforma. Tem um que ainda está para ser priorizado, só que é um Zabbix para poder monitorar o próprio Zabbix. Enfim. Eu acho que se a gente for ficar falando aqui, vão surgir vários assuntos. São muita coisa. Eu tenho mais uma dúvida que eu acho que pode ser interessante. A Globo ela tem uma relação com os Zabbix de mais de 10 anos. Mas aí, falando sobre cloud, óbvio que houve, no mínimo, um pensamento sobre uma outra proposta de ferramenta, uma outra proposta de prosseguir através de cloud, com cloud. Por que permanecer com os Zabbix? Então, essa é uma questão um pouco complexa, né? Os recursos da cloud e dos Zabbix, a diferença é que, por exemplo, os Zabbix ele tem a capacidade de monitorar múltiplas clouds dentro da mesma plataforma. Antigamente, antes da gente adotar os Zabbix, a gente tinha um problema que nós tínhamos dezenas de ferramentas para poder monitorar coisas diferentes. Os Zabbix ele serviu para poder unificar todos esses tipos de monitoração e colocar num ambiente só. E também tem a questão dele ser open source e da manutenção de custos. Todas as ferramentas de monitoração que existem na cloud possuem um custo intrínseco. A gente mostrou aqui a nossa solução de monitoramento de cotas, por exemplo, a gente substituiu o BigQuery pelos Zabbix também por questão de custo. E também, é claro, os Zabbix, além de monitorar todos os recursos, a gente monitora a própria cloud. Então, a gente tem um fail-safe, digamos assim, de quando a monitoração da cloud falha. Qual é essa diferença de custo? Estou brincando, precisa falar isso. Muito obrigado, uma salva de palmas, gente. Obrigado, pessoal. Foi ótimo.